Capítulo 56 Expedição punitiva às Montanhas Corcas 3. Guou! O corpo de Aracne tremeu ao ouvir os gritos das almas presas. O que? Suas teias de aranha não tiveram resistência alguma diante dessas chamas negras, queimando rapidamente. Ao sentir-se arrastada em direção a Versérius, que estava preso no teto, Aracne rangeu os dentes. Preciso ativar o conjunto mágico. Se as coisas continuassem assim, ela certamente seria engolida por aquela arma misteriosa. Aracne rapidamente girou sua teia, reformando a matriz mágica mais uma vez. Um raio negro disparou quando ela terminou. Eu consegui! Ela não tinha certeza sobre outras coisas, mas pelo menos podia dizer que estava confiante em relação à sua magia de maldição. Mesmo que ela estivesse enfrentando um demônio, eles sofreriam muito se recebessem um golpe direto deste feitiço. Enquanto Aracne se sentia orgulhosa de seu trabalho, sua teia foi rasgada por uma rajada repentina de vento. Shaak! O poder de sucção do vórtice aumentou drasticamente de repente. Aracne olhou para o Wilk com espanto. Ele está bem, apesar de enfrentar o feitiço de petrificação de frente. Ele não era um demônio comum, mas se fosse um dos 72 reis demônios, seria impossível para ela não reconhecê-lo. Nunca pensei que ele seria tão forte. Ela sentiu que tinha se escondido por muito tempo e que seu senso de batalha estava entorpecido. Aracne girou as pernas, girando freneticamente sua teia, apesar da expressão de desesperança em seu rosto. Então, Pulk! Versérius a atravessou por trás, claramente perfurando seu estômago. Ele tinha a habilidade de se mover de acordo com o comando de seu dono. Kuruk! Aracne vomitou um bocado de sangue vermelho escuro, enquanto gemia de dor. Parecia que seu corpo estava pegando fogo. Sua cabeça caiu enquanto o resto de sua energia demoníaca era absorvida. Não sei o que fazer. Depois de tirar Versérius de dentro dela, ele olhou para o corpo inconsciente de Aracne. Não havia problema em deixá-la morrer, mas não era como se essa fosse sua única opção. O que devo fazer? Quando Wilk fez a pergunta, Aris e Irene saíram de sua sombra. Seria um desperdício matá-la. Se ele fosse capaz de comandar Aracne, que era a Rainha Aranha, isso poderia ser benéfico para ele de muitas maneiras. Ainda assim, não estava claro se ela seria leal e obedeceria a ele. Seria melhor arrancar seu coração e alimentá-lo com Irene. Com sua habilidade de replicação, ela poderia absorver as habilidades de sua vítima, mesmo que fosse apenas uma versão mais fraca dela. Devíamos deixá-la viver. Irene estava de acordo com Aris. Mesmo que exigisse um pouco de esforço, ela sentiu que valeria a pena treiná-la adequadamente. Então eu vou colocar você no comando. Wilk olhou para Aris. Como ela também era um demônio, ela poderia usar seu status hierárquico superior para comandá-la, e Aracne seria forçada a obedecer. Ok. Enquanto Aris carregava Aracne para fora, Wilk colocou a palma da mão na runa gravada na parede. SRRRRR. Uma pequena sala escondida foi revelada, com um altar vermelho no meio que continha alguns itens. Igual a descrições igual a 1. A maldição de Aracne. Categoria: item pessoal. Efeito: ingrediente para criação ou alquimia. Simplesmente segurando-o você pode evitar que aranhas se aproximem. 2. Berço da dor. Categoria: joias. Nota: C. Durabilidade: 12.500. Efeito: quando ativado, todos os inimigos em um raio de 15 metros ficam confusos e sofrem uma redução de 35% no espírito por 10 minutos. Igual a fim descrições igual a. Este era o artefato de Isaac. Como muitos aventureiros, Isaac também começou como mercenário. Não era totalmente surpreendente que ele tivesse participado da expedição punitiva do Reino do Reno. Wilk pensou no passado enquanto colocava os itens em sua bolsa do sábio. Naquela época houve uma rebelião. Após a fracassada expedição punitiva nas Montanhas Corcas, a realeza do Reino do Reno foi enfraquecida. Muitos nobres, insatisfeitos com a situação atual, formaram uma aliança e se revoltaram. Os clãs dos jogadores também foram divididos entre ambos os lados, enquanto eles se enfrentavam em batalhas ferozes. Isaac tinha sido parte do acampamento rebelde. Seu poder era muito fraco para assumir o trono, mas ele tinha ganho mérito significativo e foi nomeado comandante dos Cavaleiros Teutônicos. Os muitos líderes que o seguiram também receberam altos cargos. As coisas serão um pouco diferentes desta vez.
Pois Isaque estava morto, mas os outros líderes ainda estavam vivos. Se ele os deixasse por conta própria, todo o reino do Reno ainda estaria mergulhado no caos. Ele não queria que o poder do reino fosse consumido por nenhuma luta interna. Afinal, ele estava planejando tomar o país em um futuro próximo. Enquanto planejava seus próximos passos em sua mente, o Wilk saiu da sala escondida. A principal razão pela qual ele escolheu o Reino do Reno como seu local de partida foi principalmente devido ao anel de arco-íris de 7 cores. Foi aqui que o pergaminho de criação, bem como todos os materiais de criação, puderam ser encontrados. Ainda assim, quanto às suas perspectivas de longo prazo, o Reino do Reno também era um local atraente. Os 72 reis demônios logo farão seu movimento. Os generais do exército demoníaco, que uma vez enfrentaram os deuses. Seria vantajoso para um já ter estabelecido sua base antes que aqueles seres colossais se movessem a sério. Ter vassalos de elite sob seu comando também era importante para que seus planos tivessem sucesso. A primeira coisa a fazer é encerrar esta expedição punitiva. De qualquer forma, os monstros aqui nas Montanhas Corcas terão que ser eliminados mais cedo ou mais tarde. Mesmo que fosse um pouco difícil limpar o local agora, era algo que tinha que ser feito. Ao retornar ao acampamento montado pela unidade da Guarda Nordeste, o Wilk e seu grupo se prepararam para desmontar o acampamento. Agora era hora de passar para a próxima etapa da operação. A maioria dos soldados sob seu comando conseguiram superar o teste no Templo de Aracne sem muitas dificuldades. Não recebemos nenhuma notícia dos batedores que enviamos para contatar o comandante Gaius. Tenon anunciou em uma reunião de comandantes que foi realizada dentro de uma grande tenda. Eles estavam atualmente em uma reunião de estratégia, com um layout da cordilheira em uma mesa diante deles. Se o exército do reino estiver em apuros, não podemos ficar parados e não fazer nada. É nossa missão ajudá-los para que esta expedição punitiva ocorra sem problemas. É bastante preocupante, a expedição apenas começou e ainda assim. Dério, o líder do 3º esquadrão mercenário, disse com uma expressão preocupada. Ele quase fez seus homens serem mortos por uma horda de orques, então ele estava bem mais cauteloso do que antes. Rick falou, vendo que não havia objeções entre os outros comandantes. Não deveríamos continuar explorando a rede de cavernas. Podemos tentar ajudar o exército do reino, mas também podemos nos meter em problemas. Eles agora entendiam melhor por que as expedições punitivas anteriores falharam. Se eles fossem capazes de explorar e mapear adequadamente a rede de túneis, isso seria considerado uma grande contribuição. Pode ser uma boa ideia. Comparados à 5ª Legião, nossos números são inferiores. Aiden assentiu, concordando com Rick. Se formos capazes de nos preparar adequadamente e tentar mais uma vez, podemos reduzir o número de baixas em comparação às vezes anteriores. Mesmo que eles tenham alguma medida de inteligência, no final, eles são apenas monstros. Isso faz sentido, mas pode ser um pouco demais ignorar completamente o exército do reino. No caso de derrota da 5ª Legião, os guardas do Nordeste teriam que assumir a responsabilidade. Se outros distorcessem a história de uma forma que sugerisse que eles ignoraram a situação difícil do exército para se aproveitarem e obterem mérito, eles poderiam se ver em apuros. De qualquer forma, foi a decisão do comandante que estava errada. Ainda assim, não é como se fosse algo bom para o reino perder mais soldados. Se essa expedição punitiva falhasse, os monstros das Montanhas Corcas desceriam novamente e invadiriam as planícies. Aiden eventualmente escolheu ir ao resgate do exército, porque ele não suportava ver sua terra natal devastada. Mesmo que isso significasse suportar as reclamações de Rick e dos outros mercenários. Após o término da reunião dos oficiais, os guardas do Nordeste e os esquadrões mercenários começaram a marcha em direção ao topo. Quando o sol nasceu, um grupo de soldados foi visto correndo montanha abaixo. Eles são do exército do reino. Aiden fez o exército parar e observou atentamente. Havia um grupo de 200 ou 300 orques perseguindo-os. Arqueiros para a frente. Ao ouvir o comando de Aiden, uma unidade de guardas portando arcos longos avançou e sacou. Chuchucho. Inúmeras flechas foram disparadas, transformando os orques em alfinetes. A proporção de arqueiros na guarda era bem maior que no exército do reino. Sua composição era mais vantajosa para lutar neste terreno montanhoso. O que aconteceu com a força principal? Aiden interrogou os soldados da 5ª Legião depois que os orques fugiram. Eles pareciam tão abatidos que deviam ter vindo de uma grande batalha. Fomos pegos em uma emboscada por monstros e sofremos grandes perdas.
Muitos de nós fomos divididos em grupos diferentes, facilmente apanhados. Vimos o comandante Gaius recuando para uma posição fortificada com o restante do exército, mas estávamos longe demais para nos juntar a ele. Em essência, os orques haviam armado uma armadilha para eles, e agora toda a legião corria o risco de ser exterminada. Esses foram os poucos sortudos que conseguiram escapar do cerco e fugir para salvar suas vidas. Estou com um mau pressentimento sobre isso. Tudo o que ele podia fazer agora era se concentrar em reduzir a quantidade de baixas. Aiden fez os homens dobrarem o tempo, enquanto corriam para a posição fortificada de Gaius para ajudá-lo. Sua posição fortificada era uma visão horrível de se ver. Soldados com membros amputados estavam em macas, enquanto vozes pedindo ajuda podiam ser ouvidas por todos os lados. Eles só podiam culpar o destino por colocá-los sob um comandante incompetente. Tudo isso não teria acontecido se Gaius não estivesse tão ansioso para pôr fim a essa expedição punitiva tão cedo. Enquanto os poucos homens capazes tentavam recolocar as barricadas de madeira, Ulk observava com desgosto. Ele é realmente incompetente. Embora sua primeira impressão dele não tenha sido boa, ele não esperava que fosse a esse ponto. Por terem vivido um longo período de paz, essas altas posições foram ocupadas por políticos oportunistas e astutos, em vez de generais experientes. Era mais uma evidência da corrupção interna do Reino do Reno. Terei que reorganizar o departamento interno mais tarde. Havia um ditado que dizia que a água parada se decompõe. Se ele não resolvesse nenhuma questão interna, o país ficaria uma bagunça enquanto ele estivesse fora. Para governar adequadamente um país, era necessário ter um sistema de governo bom e justo que resultasse em ministros competentes. Naturalmente, Gaius seria transferido quando assumisse o poder. Um comandante tão tolo e irresponsável, mesmo liderando 100 homens, estaria além dele. Bem, ele ainda pode ser útil por enquanto. Ao fazer uso de sua patente atual, ele conseguiu evitar procedimentos. Quando Ulk se aproximou da grande tenda, os soldados se moveram para bloquear seu avanço. Onde você está indo? Sou o segundo tenente, no comando do 1º Esquadrão de Mercenários, e estou aqui para prestar minhas homenagens ao general da Legião. Por favor, espere um momento. Ele nem fazia parte dos guardas, então eles o olhavam de forma estranha. Pouco tempo depois, a permissão para entrar foi concedida e Ulk entrou na tenda. Gaius estava sentado em frente à sua mesa, parecendo inquieto. Você deve ter passado por momentos difíceis. Você disse que seu nome era Shun Ulk. Ouvi muito sobre você do Aiden. O mercenário que descobriu a rede de túneis subterrâneos e ajudou a derrotar um exército de orques. Como ele não era um mercenário comum, Caio lhe concedeu uma audiência. Temos alguma contramedida em vigor para o exército de monstros que está invadindo o acampamento. Contramedidas? Nós simplesmente lutaremos até o último homem. É impossível que a 5ª Legião seja derrotada. Para Gaius, a posição fortificada era sua última resistência. Se ele escolhesse recuar e viver, sua carreira no exército estaria acabada, e ele perderia qualquer influência. Ele preferiria morrer a escolher tal opção. Ulk assentiu de volta, pois era a resposta que ele esperava. Você é tão teimoso. Você deveria ser mais cuidadoso com sua escolha de palavras. Eu sou o comandante em chefe desta expedição punitiva, enquanto você não passa de um mercenário humilde. Enquanto Gaius ficava bravo com o Ulk, outros soldados dentro da tenda apontavam suas lanças para ele. O Ulk, no entanto, não piscou enquanto respondia. Um homem que empurra seus homens até a morte, por causa de seu próprio orgulho, não merece comandar. Você perdeu a cabeça depois de conquistar algum mérito. Atualmente você nem tem Aiden aqui para cuidar de você. Não seria um grande problema mesmo se eu te matasse agora. Enquanto Gaius sinalizava com os olhos, os soldados tentaram prender o Ulk. Nesse momento uma névoa negra apareceu e se espalhou dentro da tenda. Era o Ulk usando seu berço da dor. Eca! Caio estava confuso, segurando a cabeça com dor, cambaleando enquanto se inclinava sobre a mesa para não cair. Em um estado tão fraco que ele cairia no chão com o menor toque. Sendo ignorante em magia de maldição, ele não conseguia entender o que estava acontecendo com ele. Terei que fazer de você meu vassalo, mesmo que só de pensar nisso me enoje. O que você está? Gaius não conseguiu continuar, porque o Ulk havia colocado sua energia demoníaca dentro dele, transformando-o em sua marionete. Sucesso!
Mesmo que estivessem separados, sua habilidade Azura era capaz de manipular seu corpo e fazê-lo se mover de acordo com sua vontade. O tipo de controle era um pouco diferente e mais direto do que o dos mortos-vivos de um necromante. Tinha muitas vantagens, mas também só era possível possuir um pequeno número de indivíduos de uma vez, porque seu domínio da energia demoníaca não era suficiente para controlar mais adequadamente. De agora em diante eu vou liderar. Agora que ele podia controlar essa figura de proa como quisesse, seria mais fácil encerrar essa expedição punitiva. Vendo Gaio sentado em sua mesa com uma expressão vazia, o Hulk voltou seu olhar para o mapa da cordilheira.